Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, boa tarde, boa noite, esse é o Projeto Memória Capixaba e a gente vai trazer hoje mais um assunto ali que a gente está dedicando essa semana a falar dos anos 1920, 1910, 1920, né? Tem muitos vídeos aqui no canal falando desse período, que foi um período muito conturbado, tanto politicamente quanto economicamente para o Espírito Santo, com muito déficit, muita malversação, muita corrupção, vendas e contratações sem licitação. E isso, gente, sempre aconteceu, tá? Desde a Roma antiga. Não é novidade para ninguém que existe corrupção em governo, porque o governo ele é uma entidade maléfica, uma entidade coercitiva, com poder de polícia, poder de exército e poder de força de matar, né? Portanto, é uma súcia, né? É assim que eu encaro como libertário. Eu sou um libertário, sou um ANCAP, um anarcocapitalista. Eu não acredito em governos, não acredito em políticos. Mesmo que o cara seja uma entidade divina, mesmo que ele se ache, né, uma entidade divina, ele não consegue ter a mesma percepção da realidade que milhões de pessoas têm. Dentro de um ordenamento estatal, existem órgãos que são comandados por pessoas e essas pessoas têm as suas visões político-econômicas sobre todos aqueles aspectos da vida, do dia a dia, do cotidiano do cidadão dentro de um ordenamento jurídico estatal. Né? É claro que essas pessoas têm seus vieses sociais, religiosos, políticos, etc. Então o Estado ele é comprometido com esses vieses. Isso não acontece dentro de um espectro amplo e maior da sociedade. A sociedade ela tem a sua própria mentalidade. Essa mentalidade ela é orgânica e está sempre em mutação. Um funcionário público dentro de um birô, de um escritório, sentado a uma mesa, jamais terá o mesmo a mesma visão real da situação econômica, social, religiosa até, do que todo a mentalidade que está na população. Né? Um burocrata estatal jamais tomará a mesma decisão correta do que tomam, por exemplo, comerciantes. Né? O comerciante sabe do dia a dia do seu comércio. Né? Um burocrata dentro de um escritório não entende nada daquilo, então ele vai sempre estar alocando verbas de forma ineficiente, sempre, 100% das vezes. Não há como um burocrata estatal, seja um prefeito, seja um governador, ou o presidente, muito menos o presidente, né? Ou ministros de Estado, ou diretores de autarquias, ou de bancos até, estatais, né, que saberão fazer a alocação de recursos de forma eficiente como o livre comércio consegue fazer e equilibrar-se. Né? Por isso que o livre comércio, quando ele está estabelecido em qualquer estamento burocrático estatal, em qualquer lugar do mundo, onde ele é mais livre, a sociedade prospera mais. Há menos inflação, há menos corrupção. Quanto menos é livre o comércio entre as pessoas, quanto menos o Estado se interpõe entre duas entidades que querem comercializar, melhor. Então, gente, o Estado realmente é ineficiente, né? Na base, no princípio estatal, o sinônimo que me vem à cabeça é ineficiência. Né? E a gente vê isso em todas as épocas, todas as épocas. Então, voltando aqui para os anos 1920, ano em que foi eleito, digamos assim, eleito, né? Se é que havia eleição nessa época, né? Havia, mas não havia, né? Em 1920, esse senhor aí é nascido no interior do estado do Rio de Janeiro, Nestor Gomes, que assumiu sob protesto, né, de duas alas políticas antagônicas aqui no Espírito Santo, a família Monteiro e seus opositores, né? E ele foi meio que transplantado, né, para dentro do Espírito Santo, junto com o seu sucessor, que foi Florentino Avitos, para aplacar essa fúria entre burocratas estatais, fazendeiros, famílias poderosas, abastadas do Espírito Santo, nesse período que se deu entre os anos 1910 e 1920, em que foram
presidentes o Jerônimo, Marcondes, Bernardino e, em sequência, o Nestor Gomes, né? Houve uma briga terrível ali nesse período e o Nestor acabou conseguindo fazer alguma coisa, né? Mesmo que pouca coisa, né? Quem conseguiu completar mais obras e tudo, inclusive com o apoio do governo federal, foi o Florentino Avidos, mas a que preço, né? A preço de déficit, inflação, fome pelo estado inteiro, obras que ficaram inacabadas e tudo, muita confusão. Esse período realmente foi um período muito triste. E logo depois vem o crash da Bolsa de Nova York e a Revolução de 30, que colocou o Aristeu Aguiar para fora do governo. Então foi um período muito difícil, né? E aqui eu trago para vocês esse relatório, um relatório desse primeiro ano de governo do Florentino, do Nestor Gomes, né? Esse relatório, gente, é de 1920, né? O exercício de 1920, e era muito comum que se fizesse esse relatório anual e o presidente saía do Palácio Anchieta, ia a pé até o Palácio Domingos Martins, encontrar-se com deputados estaduais na Assembleia Estadual, no Congresso Estadual, como era chamado antigamente, né? Hoje seria a Assembleia Legislativa, né? E lá ele apresentava esse relatório, esses números, né? Os números mesmo, entradas e saídas, superávit ou déficit, balancete anual. E no final do quadriênio, no final de 4 anos, ele apresentava então uma enciclopédia, né? Que aí seriam todos os números, tudo que foi feito, obras e pagamento de pessoal, tudo nos últimos 4 anos de governo, né? Isso aconteceu nesses anos aí. A gente tem os relatórios muito bem detalhados nesses livros, que eram impressos como livros mesmo, né? E eles estão disponíveis no arquivo público, né? Para quem quiser ver. E é muito interessante, gente. Esse relatório que vocês estão vendo aí, ele foi compilado e impresso nas oficinas da imprensa estadual, aqui em Vitória, em 1922, né? Deixa eu ver. Foi apresentado então pelo coronel Nestor Gomes, presidente do estado, apresentado por Ildefonso Ramos Carvalho de Brito, secretário da Fazenda estadual na época, né? E então o Nestor Gomes apresentou esses números para a Assembleia, para o Congresso Estadual. E o relatório é muito detalhado, né? É chato, né? Aquele relatório estadual, chato pra caramba, cheio de número, né? Mas é bom da gente dar pelo menos passar, né, superficialmente, para entender. Aí ele diz aqui: tenho a insigne honra de apresentar a Vossa Excelência, por força de disposição contida no decreto número 4.128 de 15 de janeiro do ano corrente, 1921, relatório de serviços da extinta Diretoria de Finanças, ligada à Secretaria de Fazenda do Espírito Santo em 1920. Antes, porém, de começar as exposições que terei de fazer, permita-me Vossa Excelência que aqui deixo consignado o meu reconhecimento pela nomeação, É o Ildefonso Brito que está entregando esse relatório da Fazenda Estadual do exercício de 1920 em 1921 para o presidente Nestor Gomes, e depois faria uma composição com outros números de outras secretarias e entregaria para o Congresso Estadual, né? Deixa eu ver. Peço outrossim permissão para ponderar que em outrem devia ter recaído a nomeação, dada a circunstância da deficiência do meu estoque de conhecimentos para exercer tão elevado cargo. Ele dá aquela puxada de saco, né? Que é bem... Cara, toda vez que eu leio esses relatórios eu fico rindo aqui, porque o pessoal puxava muito o saco, gente. Porque esses cargos, eles eram pouco técnicos, eram mais cargos de influência mesmo política, né? Designava ali o seu irmão, cunhado, seu amigo, correligionário. Pouco tinha a ver com tecnicidade, infelizmente, né? Apesar de toda aquela doutrina apolítica, digamos assim, né, do positivismo que pairava, né, pelos governos estaduais do Brasil nessa época, tudo era muito positivista e tudo mais. Mesmo assim, é o desejo meu deixar ainda aqui registrado os econômios que faço a nova organização dada pela Lei 1253, de 28 de dezembro de 1920, aos serviços administrativos do Estado, em boa hora sugerida pela brilhante mensagem de Vossa Excelência, Nestor Gomes, né, apresentada ao Congresso Legislativo por ocasião da instalação dos seus trabalhos naquele ano de 1920. Né? Então, foi o primeiro relatório, né,
que trata dos números de 1921, né, e já entrando no ano de 1922. Né? Então é um relatório bem interessante e eu consegui também aquelas matérias pagas que a gente vê nos jornais do Rio de Janeiro, onde os presidentes estaduais, logo depois de terem apresentado seus números ao Congresso Legislativo Estadual e terem sido aprovadas todas as contas do governo, aí esses relatórios eram enviados para a imprensa, né? E aí que repercutia, né? No Brasil todo. A revista O Malho, do Rio de Janeiro, de 1921, coloca aqui a mensagem do presidente do Estado, Nestor Gomes. Na abertura há dias, na Assembleia Legislativa, o ilustre presidente do Estado, senhor doutor coronel Nestor Gomes, apresenta extensa e elaborada mensagem na qual historiou os principais acontecimentos políticos e administrativos do último ano do seu governo e deu detalhada conta dos negócios do Estado. Bom, a economia, como é que está? A situação econômica do Espírito Santo em 1921-22, vamos ver. Com quanto é bom, né? Por quanto e com quanto são palavras muito legais. Com quanto pequenino, apesar de pequenino, o nosso território vai se abrindo num movimento prometedor para a grandeza do que sempre sonhamos, resultando das esperanças que isso envolve, talvez a ousadia dos 2 surtos da nossa vida e, de certo, a confiança com que já nos habituamos a encarar as refregas. Você vê que o texto muito bem escrito, eu não sei se foi escrito por ele, né? Talvez não, talvez tenha sido um ghost writer, né? Gente que era paga para escrever esses discursos, escrever relatórios, né? Mas ele fala dessas refregas, né? Que a gente já está habituado às dificuldades e tudo, da inflação, da carestia, né? E mesmo com todas essas dificuldades, a gente consegue ainda ter esse, digamos, movimento prometedor que a gente sonha sempre de alcançar novas cifras e distribuir melhor as rendas e tudo, né? Alocar melhor os recursos, o que é impossível de um governo fazer, mas havia essa retórica, pelo menos, né? A cifra da nossa receita arrecadada em 1920 foi de R$ 8.900, né? Seriam 8.900.000, né? R$ 1.000, com um excesso de 3.500 sobre a receita orçada. Então, havia já um excesso aí, né? Um déficit nessa receita, né? O volume das nossas exportações no mesmo ano de 1920 foi de 52 milhões de reais, né? 52 mil reais, representados na maior parte pelo valor do café, cuja produção se elevou em dobro nos últimos 10 anos, entre 1910 e 1920. Assim é que em 1910 a gente produzíamos, né, segundo o texto, 408 mil sacas de 60 quilos de café. Em 1910. Em 1915, a produção já havia atingido quase 1 milhão de sacas, né, 970 mil sacas, baixando em 1916 para 705 mil sacas, subindo novamente para quase 900 mil sacas em 1920. Então houve um desequilíbrio nessa produção de café, né? Pelo menos na exportação, ou na dificuldade de trazer esse café das montanhas do oeste, do sertão capixaba, para o porto. Né? Não havia estradas, né, gente? As estradas eram muito precárias nessa época, né? E devendo na safra pendente exceder 1 milhão de sacas, né, já para 1921, segundo perspectiva geral. O açúcar, né, em açúcar, devemos ter em 1922 uma produção de 100 mil sacas, sendo umas 80 mil sacas da usina Paineiras e de 1.000 sacas de cada uma das usinas de Cascata e Jabaquara, esta última constituindo o atestado mais positivo de quanto podem a energia e a perseverança do homem da terra, né? Como as de seu proprietário, o coronel Pedro José Abudib, mesmo em meio dos grandes e seguidos reveses que tem sofrido, merecedor, por isso, do auxílio indireto que lhe pudemos prestar. Então a usina Jabaquara teve problemas, né, lá do senhor Abudib, em 1920, por aí, mas havia produção de açúcar que estava prometendo para
a safra de 1922, né? E o governo ajudou lá o senhor Pedro Abudib, né? Agora, as madeiras, né? Havia muita extração de madeira também, né, gente? Muita, muita mesmo. Em madeiras, a nossa exportação tem evoluído também nos últimos 10 anos, né? Nessa última década, 1910-1920, verificando-se a saída de 12 mil metros em 1910, 17 mil metros em 1913, 21 mil metros em 1916, 30 mil metros em 1918, 42 mil metros em 1919 e 35 mil em 1920. Estavam desmatando tudo, né? E eram madeiras de lei, né? Madeira de qualidade superior. Não era qualquer madeira, não. Agora, os cereais, né? Em cereais, a nossa exportação em 1920, como nos anos anteriores, foi pequena, montando respectivamente em 101 mil réis, depois 496 mil réis, 620 mil réis e 30 mil réis entre 1916, 17, 18, 19, né? O valor do arroz, do feijão, do milho e da farinha de mandioca que nós exportamos foram essas quantias que eu falei agora para vocês, né? 1918, 19, não, 17, 18, 19, 20, né? Entre 101 mil réis e 29 mil réis. Agora, os cereais, né? Os couros, né? As couros, a nossa exportação de couros em 1920 foi no valor de 118 mil réis, não merecendo registro os demais produtos, como bem diz o secretário da Fazenda, o senhor Ideobrando Brito, em seu relatório cheio de algarismos e comparações interessantes e cuja leitura convém. É esse relatório que está aqui, né, gente? Agora, as areias monazíticas, vai vendo, hein? Para que se usava areia monazítica nessa época? Vamos entendendo. É de que as nossas praias são muito abundantes, né, no maior depósito do mundo de areias monazíticas, em quantidade e em qualidade também, e não tem havido exportação ultimamente, anormalizados que ficaram os negócios desse precioso produto desde o irrompimento da Primeira Guerra, né? Falava-se em guerra, não falava em Primeira Guerra, nem Segunda, nem Terceira Guerra. A Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, né? E essas areias monazíticas eram utilizadas também na indústria de guerra. E esses componentes, como tório e outros componentes radiativos que haviam nessas areias monazíticas, que há até hoje, né, em Guarapari, em todo o litoral capixaba, né, Jacaraípe também, eram utilizados inclusive para a fabricação de filamentos para lâmpadas elétricas, né, pessoal? Então, era um produto muito importante, foi muito exportado aqui, inclusive com uma máfia da areia monazítica que se estabeleceu entre Vitória e Guarapari. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa máfia, que foi denunciada muitas vezes, inclusive com o advento da Segunda Guerra Mundial e o interesse pelas areias monazíticas durante a Segunda Guerra Mundial e exportação que era feita de forma clandestina aqui de Guarapari. Muita gente foi presa e teve inclusive debates acirrados no Congresso Nacional, no Rio de Janeiro, né? Mas vamos lá, vamos voltar, isso aí é 20 anos depois. Voltando aqui para 1920, à medida que se foi restabelecendo a vida industrial e o comércio da grande Alemanha, a Alemanha que puxava, né, a indústria pesada no mundo inteiro, né, pessoal? Onde está exatamente melhor e mais desenvolvido essa exportação das monazíticas e assegurada a exportação e provavelmente desenvolvida as nossas relações, né? Ele diz aqui que terminada a Primeira Guerra Mundial, né, terminada a guerra, essas exportações das monazíticas acabaram sendo retomadas. Embora iniciada e desenvolvendo-se promissoramente o fertilíssimo vale do Rio Doce, a nossa lavoura de cacau ainda não fornece elementos de produção que possam ser apreciados aqui, constituindo, entretanto, uma base de seguras esperanças para o breve registro de mais uma produção de vulto a figurar amanhã na balança de nossas exportações. Acabou que não aconteceu. O Espírito Santo nunca foi grande produtor de cacau, né? Nunca foi, como a Bahia havia sido, né? E era nessa época ainda.
apesar de todas as dificuldades, das secas, enormes secas que aconteceram nesse período, e também com aquelas pestes, né, como a vassoura da bruxa, por exemplo, que atingia esses cacaueiros, né? Deixa eu ver o que mais. No movimento de exportação de madeiras, voltando às madeiras, né, é que devemos esperar para breve um grande surto, empenhado que estou em promover tudo quanto seja possível, a fim de aproveitarmos melhor e mais desenvolvidamente esse tesouro de madeiras que possuímos, verdadeiramente colossal, mas que não representa nada, né? Mas de qualquer jeito eles estavam dispostos mesmo a fazer um desmatamento gigantesco dessas madeiras, né, gente? E esse material está aqui, ó, no Malho de 1921, né? Deixa eu ver. Como preparação para esse surto, alegro-me de poder enumerar as seguintes providências. A grande serraria de Barbados estará em franco desenvolvimento e movimento, o mais tardar em princípio de janeiro, e já tenho contratado com a conhecida casa Arens, do Rio de Janeiro, o fornecimento ao Estado de todos os maquinismos e aparelhagem para a serraria de 500 metros a serem entregues em princípio de janeiro próximo para montagem em Ponte do Itabapuana e Mailasque, e estou preparando para contratar o fornecimento ao Estado do necessário para a montagem de outra serraria de maior capacidade na Barra do Itapemirim, visando aproveitar a enorme quantidade de madeiras e que a estrada de ferro Itapemirim poderá em breve conduzir de suas zonas laterais para aquele porto do Itapemirim. Dali seguia para exportação, especialmente para o Rio de Janeiro, onde estavam as grandes oficinas, né, para montagem de móveis, etc., né? E até de estaleiros também para construção de barcos e navios, etc., né? Temos negociações em cursos com um grupo de capitalistas e industriais da Alemanha para a montagem de uma grande serraria também na Barra de São Mateus, a ser servida pelos 100 quilômetros de percurso do rio Itaúnas, navegável, e também de matas enormes naquela região. Temos em andamento uma segunda negociação para a montagem de uma outra grande serraria, então, em São Mateus, né? Pela estrada de ferro que está sendo construída, também estrada para automóveis, primeiramente, e pouco depois transformada em estrada de ferro, e que se destina a um centro inesgotável de madeiras das mais preciosas, a região de São Mateus e acima até o Mucuri, no Rio Doce também, né? E eles estavam assim, vamos, né? Vamos cortar tudo. Não havia essa preocupação, gente, que há hoje, né? Não havia essa preocupação de não vamos desmatar, né? Vamos manter as nossas matas e tal. Não havia essa preocupação. A preocupação era com a economia, e o Rio de Janeiro estava exigindo, e São Paulo, né, exigindo essas madeiras. Então eles iam desmatando mesmo, e não havia essa preocupação ecológica, né? Não havia isso. Aí a mensagem aqui do presidente Nestor Gomes: prestamos justa homenagem a um homem que atingiu a posição eminente na política do Espírito Santo pelo seu amor ao trabalho, pela sua integridade moral e pela dedicação a seu partido, de que é chefe o ilustre senador Bernardino Monteiro. Então Nestor era aliado do Bernardino, que era inimigo, né, oposicionista do próprio irmão, o Jerônimo Monteiro, que havia sido presidente do Estado, né, mas não queria o Nestor Gomes como presidente, né? O doutor Nestor Gomes, que iniciou sua vida empregando a sua atividade no comércio, foi sempre um dedicado amigo do ex-presidente do Espírito Santo, né, o Bernardino, com o qual sempre viveu identificado nos mesmos ideais políticos, acompanhando-se sem desfalecimentos em todas as fases por que tem passado a política do Espírito Santo, né? Daí o fato de ter sido um dos principais auxiliares do governo passado, ao qual prestou o curso valioso de sua colaboração e eficaz, colaboração inteligente, né, sucedendo o Dr. Bernardino no governo daquele estado, após terminada a agitação que provocou a cisão no partido. Ele iniciou o seu governo sem ódios, sem ressentimentos, mostrando assim aos amigos, antagonistas também, e principalmente que coloca os interesses da coletividade acima das competições partidárias e individuais. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui sobre
o Nestor Gomes e seus 2 primeiros anos de governo, primeiro ano, né, fazendo um relatório do primeiro ano, do ano de 1920, né? Deixa eu ver aqui. A parte relativa à situação econômica e financeira do Espírito Santo está descrita com uma clareza admirável e por ela se vê os encargos e responsabilidades do Estado que estão em perfeita e absolutamente garantidas a ordem da sua produção e também da sua receita, sempre crescente. Só que não, né? Está aqui o relatório. E mostra os perigos a que se arrisca o Estado sem continuar a ter como principal produto o café e promete auxiliar por todos os meios a instalação de novas usinas de açúcar, cuja lavoura preconiza como a mais conveniente e vantajosa para terrenos já cansados com a cultura do café. Havia no começo, gente, na capitania, ainda na época da capitania do Espírito Santo, essa monocultura do açúcar, né, da cana de açúcar para o refino, para a produção de aguardente, né, para o refino de açúcar e tudo, mas depois dessas primeiras décadas, né, dos 2 primeiros séculos, né, que eu diria, do século 17 e 18, o Espírito Santo começou a plantar café ali no início do século 19, né? E o café acabou sendo uma grande aposta que acabou dando certo, né? Só que depois nós tivemos aí uma queda nessa produção de café, porque o Espírito Santo começou a sofrer concorrência, o Brasil também, de outros produtores de café espalhados pelo mundo, né? Como, por exemplo, a Colômbia, o México também, né? E o preço do café caiu muito no mercado internacional, o Espírito Santo ficou com dificuldades aqui. E essa monocultura que saiu da cana e veio para o café acabou se tornando um problema sério. E por isso houve a necessidade de ampliar essas possibilidades de plantações diferentes, né? Como grãos, por exemplo, feijão, arroz, além da cana do café, né, e também as madeiras, né, que foram muito extraídas nessa época. O Espírito Santo estava com a sua mata virgem praticamente, né? E promete ele, o Nestor Gomes, dotar o Estado de novas vias de comunicação de forma a dar escoamento às prodigiosas riquezas que se acham acumuladas no norte do estado, especialmente, né, lá no Rio Doce, cujo desenvolvimento não se poderá operar sem a construção de estradas, inclusive de estradas de rodagem para automóveis, né? Não só as estradas de ferro. Aí que nós temos uma dificuldade, né, com relação à tomada de decisão estatal, né? Como ela erra muito. Nós tivemos um erro terrível em adotarmos a estrada de rodagem para automóveis, ao invés de termos adotado estradas de ferro. Houve um boom de estradas de ferro no final do século XIX, meados do século XIX, até o início do século XX. Depois a gente adotou estradas de rodagem para automóveis. Aí foi um grande erro, né? Um grande erro. Porque a estrada de ferro é muito mais barata, né? Inclusive para manutenção e tudo. E esse foi um erro que o Brasil, você vê, 100 anos depois, a gente continua pagando por esse erro, dessa desordem estatal na hora de fazer o investimento. O investimento estatal sempre erra, 100% das vezes. Aborda a questão da valorização do café, expendendo-se as suas ideias sobre esse movimento, sobre esse assunto, né? Descrevendo com perfeita segurança o seu modo de ver as medidas que reputa necessárias para amparar a produção do café, medidas que devem ser tomadas em conjunto com os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e o nosso Espírito Santo, a fim de se tornarem eficientes e impedir a formação de grandes estoques. Foi um grande problema, né? O governo acabava comprando esses estoques a preços irrisórios, mantinha os estoques em armazéns, os cafés iam se estragando, né? Isso aconteceu até os anos 30, gente. Dessa mercadoria em praças estrangeiras, causa única da depreciação do valor do café. Termina a mensagem, então, do Nestor Gomes. Cadê? Termina a mensagem, então,
declarando que as responsabilidades do Estado se acham atualmente reduzidas a menos de 8 mil contos, né, que são as dívidas, né, os empréstimos, algarismo que não deve causar apreensões porque o seu propósito é de reduzir e nunca aumentar a cifra, pedindo para isso a colaboração do Poder Legislativo, em cujo patriotismo confia para a realização do seu programa de governo. Nestor Gomes, né? Isso aqui ele está pedindo ajuda ao Legislativo capixaba para que não aumentem as despesas, para que fique tudo dentro dessa cifra de 8 mil contos que era a dívida do Estado na época. Ela não podia aumentar de jeito nenhum, porque a gente sofreria com inflação e depois com carestia, né? E existiam no Estado do Espírito Santo nessa época muitas deficiências, né, gente? Muitas deficiências. E essas deficiências só foram suplantadas quando o Porto de Capuaba foi construído e dali se pôde fazer um escoamento via Porto, vindo pela estrada de ferro Vitória-Minas, né? E daí a gente conseguiu, 20 anos depois, solucionar de forma paliativa o problema do escoamento da produção, tanto de Minas, quanto do Rio, quanto da Bahia e do Espírito Santo, é claro, para que esses produtos pudessem sair aqui do porto e se encaminharem para exportação, tanto para o próprio Brasil, quanto para a Europa, Estados Unidos, etc. Então, gente, você vê que o Espírito Santo, os nossos governantes, com essa mentalidade provincial, com essa mentalidade estatista, provincial, meio imperialista ainda, que vinha, né, de toda aquela derrubada do Segundo Império, e essas decisões mal tomadas, né, porque a política era toda muito familiar, né, então a gente foi tomando decisões políticas muito erradas, né, com o encaminhamento dessas verbas públicas para locais errados, a alocação foi feita de forma muito errada nesses primeiros anos, e aí tem a Primeira Guerra Mundial, aí tem a peste que veio junto, subsequente, a gripe espanhola, e os anos 1920 foram anos de pós-guerra, e depois ainda veio a queda da Bolsa de Nova York em 1929, depois veio o golpe do Getúlio Vargas em 1930, e depois toda a problemática do café nos anos 1930, né? Aí as greves que aconteceram no Rio e em São Paulo, e depois ainda a criação dos sindicatos pelo Getúlio Vargas, a criação da CLT. Então foram anos muito conturbados, e logo depois me vem a Segunda Guerra Mundial. Então foi muito difícil mesmo, né? Mas é um período da história do Espírito Santo que a gente ainda está pagando até hoje, né? Mas vamos ver, a gente vai, né, continuar nossos estudos e pesquisas aqui, essa especificamente sobre os relatórios das finanças do Espírito Santo no período de 1920 e 1921, com otimismo para o ano de 1922, na exportação de madeiras, de café, de cacau, de açúcar refinado, aguardente, né, e especialmente essas madeiras, né, da região do Rio Doce, né, que eram madeiras de lei que iam para a capital da República, o Rio de Janeiro, e também para a Europa. Quem estava à frente do governo na época era o fluminense, o senhor doutor Coronel Nestor Gomes. Valeu, pessoal, eu sou Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, e vamos juntos, né, em frente. Dá um like aí, compartilha, curte, comenta, 3C. Valeu, gente, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.